tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo isso para você acompanhar a nossa jornada de hoje e aquele convite diário, né, minha gente, para todo mundo curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, segunda-feira, iniciando mais uma semana por aqui. Vamos com muito empenho, saúde e alegria para todo mundo. Dr. Evandro Capano, advogado, professor, doutor em Direito de Estado e relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Tudo bem, doutor Capano? Bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Obrigado pela colaboração. Tudo bem, Mauro? Bom dia a todos, aos telespectadores, aliás, aos nossos ouvintes, não telespectadores, né, mas o pessoal pega pela internet, ou seja, a todos, especialmente o Dr. Marco Antônio e as demais colegas de bancada. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pela presença. A doutora Patrícia Blanco também com a gente nessa nossa jornada de hoje. Ela é presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, integra o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Tudo bem, doutora Patrícia? Seja bem-vinda. Tudo bem, Mauro? Obrigada. É um prazer estar aqui ao lado de tantas feras aqui, doutor Marco, doutora Bianca, doutor Evandro, e participar desse programa tão importante. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Também com a gente, doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de justiça no Recife. Ela é coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco, é membro auxiliar do Conselho Nacional e da Ouvidoria Nacional do Ministério Público. Tudo bem, promotora Bianca Estela? Olá, Mauro, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Queria agradecer mais uma vez estar participando desse programa maravilhoso, que eu já me sinto assim, quase de casa. Queria cumprimentar também meus colegas aqui de bancada, doutor Marco, doutora Patrícia e doutor Evandro, que a gente tenha aí uma manhã muito, muito rica em debate, viu? Estou à disposição. Muito obrigada. E também aos ouvintes, né? Cumprimentar os ouvintes que nos escutam. Colaborem aí com as perguntas. Sim. Quase de casa não, promotora Bianca. Já é de casa, é da família Gente que Fala. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado pela colaboração sempre. Também com a gente, doutor Marco Kojorowski, advogado, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo. Tudo bem, doutor Marco Kojorowski? Também, mais uma vez, presente aqui com a gente. Boa tarde aos ouvintes, aos web espectadores. Quero agradecer Gente que Fala, Mauro Friesman, Zenilda, Pedro e o Fausto Camunha. E também quero parabenizar nossos colegas de bancada, a doutora Bianca, promotora Bianca, o professor Capano e a doutora Patrícia Blanco. Vamos lá, minha gente. 12:03, nosso primeiro assunto de hoje, o primeiro assunto da semana. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, publicou nota ontem à noite para rebater a declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, de que vê as Forças Armadas sendo usadas para desacreditar o sistema eleitoral no Brasil. Ele disse que a afirmação é irresponsável e ofensa grave. Em evento ontem na Alemanha, o ministro Barroso afirmou que há movimento político com a intenção de usar as Forças Armadas para atacar o processo eleitoral no país. Professor Capano, eu começo com você. Você vê a ofensa grave na fala do ministro Barroso sobre as Forças Armadas? Mauro, o ministro do Supremo, toda vez que ele fala, tem que ter ciência de que tem peso a sua fala, né? E eu vejo, sim, com preocupação esse tipo de fala, porque as Forças Armadas são carreiras de Estado, né? São carreiras que estão ali para proteger o Estado democrático de direito, para proteger a lei, a ordem, ou seja, é uma especial categoria de servidores que tem, inclusive, como meta, né, a defesa do Estado. Né? Tem, inclusive, uma legislação especial à parte, né? Estão subsumidos aí ao Código Penal Militar, aonde, se você perceber, Frias, no Código Penal Comum, o primeiro crime que foi legislado é o crime de homicídio. Né? Já no Código Penal Militar, não. Nós começamos ali pelos crimes contra a traição do Estado, cobardia, insubmissão, ou seja, é muito grave, ou pelo menos muito contundente
quando você coloca em xeque as Forças Armadas de um país, misturando, né, carreira de Estado com política. Isto é, né, no mínimo, bastante contundente. Precisa ser analisado a maneira, né, precisa ser analisado a forma exata com que o ministro entende essa posição das Forças Armadas, né, sob pena realmente de vulneração da democracia brasileira. É isso que eu penso, Mauro. Promotora Bianca, o que é que tem por trás desse embate? Né? Primeiro, a afirmação do ministro Barroso em relação a um suposto aparelhamento, né, das Forças Armadas contra o processo eleitoral no país, e a defesa, literalmente a defesa do ministro da Defesa, dizendo que a afirmação dele é irresponsável e grave ofensa. Veja só, a questão da interpretação jurídica, eu acho que o doutor Evandro colocou com muita propriedade, mas do ponto de vista assim, do cidadão, o que eu tenho percebido de fora, né, sem análise de autos, é esse toma lá da cá, né, que está sendo normalizado dentro da política brasileira, de um que bateu, levou e quem bate mais forte. Então, essa tendência, esse tensionamento entre as instituições é que é preocupante, principalmente no ano eleitoral, que as coisas precisam estar muito bem sedimentadas, com muita clareza, muita transparência, muita segurança jurídica, segurança das instituições, e acho que isso tem levado a população a ficar confusa. E, assim, a desinformação e esse jogo de toma lá da cá gera realmente uma situação de insegurança, porque a sociedade precisa ter uma estabilidade das instituições para que ela tenha uma vida tão tranquila, para isso que serve. Então, as instituições têm que ter realmente controle, no sentido de não estar, quando for manifestar as opiniões e as opiniões e os posicionamentos, fazer de uma forma em que não gere tanto tensionamento para não refletir na população, entendeu? E principalmente em ano de eleição. Então, acho muito preocupante, complicado, e a gente, como instituição, a gente precisa garantir uma maior tranquilidade, passar à população uma situação de controle, de paz, de adotar procedimento, enfim, essa questão de toma lá da cá é que gera esse burburinho e essa insegurança. Acho que a gente precisa ter muita responsabilidade nos pronunciamentos e nas posturas que adotamos, né? Mas, por outro lado, isso vem como uma resposta, né, ao que é praticado pelo executivo. Fica sempre aquela questão, tem uma resposta, sempre é uma causa e uma consequência. Acho que precisa de uma responsabilidade de dois lados, de todos os que compõem as instituições atualmente. Doutora Patrícia, seu entendimento sobre esse episódio envolvendo o ministro Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, e a defesa, né, do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Vamos considerar o seguinte: na semana passada, para repercutir esse aspecto aqui também, no dia do Exército, no dia 19 de abril, o presidente Bolsonaro disse o seguinte: não podemos jamais ter eleição no Brasil que sobre ela paire o manto da suspeição. Mais adiante na fala dele, ele citou o seguinte: esse compromisso é de todos nós, presidentes dos poderes, comandantes de forças. E ele declarou que todos, né, presidentes de poderes e comandantes de forças, são vitais para evitar hipotéticas fraudes que comprometam a tranquilidade e a transparência do sistema eleitoral. Quando ele diz que esse compromisso é de todos nós, presidentes de poderes, comandantes de forças, ele está equiparando comandantes de forças, uma suposição aqui, uma ideia. Ele está equiparando, supostamente, comandantes de forças com presidentes de poderes. Não seria uma reação a isso o que aconteceu com o ministro Barroso, essa fala do ministro Barroso? Olha, primeiro eu acho que concordo plenamente com a doutora Bianca na questão desse toma lá da cá, né, de ação e reação. A gente está num momento hoje de polarização política, de uma tensão crescente nos discursos, nas narrativas, que o cidadão fica perdido no meio do caminho. E aí, quando a gente vê, né, na fala do presidente, ele colocando, né, dizendo que todos somos responsáveis por um ambiente eleitoral que seja validado, que seja
colocando, né, essa questão da importância do sistema eleitoral, a gente tem que analisar por dois ângulos. Primeiro, eu tenho certeza que a responsabilidade pelo processo, pela lisura do processo eleitoral, passa por todos nós. Passa pelos presidentes dos poderes, passa por aqueles que detêm, de uma certa forma, o controle, por exemplo, do sistema eleitoral, o próprio TSE, mas passa também pelo próprio presidente, em não questionar a lisura desse processo, na medida em que órgãos internacionais e próprios representantes dos poderes e das Forças Armadas participaram, né, de testes de verificação do processo eleitoral. O que eu vejo é que, de lado a lado, existe uma tendência a querer tratar parte como todo. Se existem movimentos anti o processo eleitoral ou questionando a lisura do processo e tudo mais, existe na sociedade como um todo. Existe também dentro das Forças Armadas, mas isso não quer dizer que é um espírito de grupo. E quando há essa tendência de generalizar, de fazer quando é intitulando, eu acho muito arriscado, porque volta na questão da doutora Bianca. O cidadão não sabe mais em quem acreditar. Ele deixa de confiar nas instituições para confiar naquela sua fonte ou naquele seu amigo mais próximo que tem, teoricamente, uma informação, e aí isso começa a gerar uma instabilidade que só faz com que a gente tenha um descrédito em relação às questões políticas e principalmente nas questões democráticas. Acho um risco a gente polarizar demais, principalmente quando a gente polariza a partir de narrativas ou a partir mesmo de posicionamentos de autoridades que têm uma importância fantástica, brutal, em fazer com que a gente consiga ter processos muito menos tumultuados do que se busca com falas como essas. Eu acho realmente preocupante. A gente precisa baixar a temperatura. Não vai ser fazendo respostas, né, desse toma lá da cá que a gente vai conseguir partir para um processo eleitoral mais tranquilo nos próximos meses. Doutor Kozorowski, parece um rebate também do ministro da Defesa, quando ele diz, olha, ministro Barroso, você vai ter que provar o que está dizendo, em relação ao que já foi falado sobre o presidente Bolsonaro, quando ele disse lá em 2018 que as eleições que ele propriamente venceu foram fraudadas e até hoje também não foram apresentadas provas. Parece um toma lá da cá, um rebate daqui e dali, né? Com todo respeito, eu ouvi as falas dos meus companheiros de bancada e eu discordo um pouco, com todo respeito, do ministro Barroso, no sentido que pessoa deve ser separada de instituição. O Bolsonaro deve ser separado do presidente da República, como o Barroso deve ser separado como ministro do Supremo. Na fala do ministro Barroso, ainda que ele é ministro do Supremo, ele fala com relação às eleições. As eleições já foi provado que não houve fraude. Portanto, as eleições futuras, né, que vão ser agora neste ano, todos nós devemos zelar e conduzir pela boa conduta, né? Agora, a forma que se fala um ministro, um presidente, pode incomodar as pessoas, sim, e os envolvidos. Eu acho que a fala do ministro foi um pouco acima do tom, e eu acho que já foi devidamente esclarecido que não há fraude no processo eleitoral até o dia de hoje, né? Então, eu comungo com o que o doutor Ives Gandra colocou nas redes sociais, e eu acho que a temperatura, sim, deve abaixar, mas eu entendo que vai ser uma disputa muito acirrada e vai ter muitas discussões. Então, acho que a gente tem que separar o homem da instituição. Isso é o mais importante para que todos nós, né, o público em geral, possa ter uma noção e possa definir o que está acontecendo de fato. 12h15, programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também
pelas redes sociais. E o nosso próximo assunto agora: nos últimos tempos, os episódios de violência política de gênero têm ganhado destaque na mídia, apesar de apresentarem algumas variantes, diferentes partidos políticos, ideologias, esferas de atuação. A semelhança dos casos se dá quanto ao seu alvo, que são as mulheres na política. Os atos incluem violência física, econômica, psicológica e simbólica, cerceamento da liberdade de expressão, intimidação e até a disseminação de fake news. E mesmo com todas as novas leis sobre o tema, não há sinal de que esse tipo de violência esteja diminuindo. Promotora Bianca, para falar justamente da legislação que a gente ganhou no ano passado, né? Que é a Lei 14.192. Então, como é que essa legislação trata o assunto, promotora? Olha só, Mauro, esse assunto realmente tem me ocupado, assim, acho que a maior parte da minha energia. É muito importante a gente saber que esse ano, as eleições de 2022, nós vamos enfrentar pela primeira vez um arcabouço legislativo todo voltado à proteção da política mulher, né? A proteção, assim, não existem várias legislações, mas eu estou dizendo especificamente nessa perspectiva de gênero, do gênero feminino. A gente vai ter a primeira eleição que a gente vai experimentar, digamos, um novo ordenamento voltado para a defesa da mulher na política, não é? Que tem a Lei 14.192, que alterou o Código Eleitoral, que alterou a Lei dos Partidos Políticos, e alterou a Lei das Eleições. Trouxe uma perspectiva de gênero para a mulher voltados em prol da defesa. Agora, que isso não é uma novidade dentro do Estado brasileiro. Desde o Código Eleitoral de 1965, a gente vem paulatinamente sentindo que o Estado brasileiro tem, ainda de uma forma incipiente, adotado algumas medidas que a gente chama de ações afirmativas voltadas à proteção da mulher nesse ambiente, nessa arena pública que é a política partidária. Aqui eu estou falando de política partidária, né? Porque política é um aspecto amplo. Então, é importante a gente ter essa consciência e é importante disseminar a informação de que a gente tem uma novidade em relação à violência política de gênero. E o que é uma violência política de gênero? É toda ação, conduta ou ato de violência capaz de causar dano psicológico, psíquico, que tende, de alguma forma, a afugentar a mulher, impedir, embaraçar o exercício dos direitos políticos dela. Não é nem só em relação só à eleição. Exercício de direitos políticos, direito de votar, de se manifestar, e mais ainda, direito de ser votada, que é aquela capacidade eleitoral passiva. Então, voltado para essa pauta, especialmente, a Ouvidoria Nacional hoje, com o novo ouvidor, que é o Dr. Engel Nunes, ele está com essa proposta de trabalhar a Ouvidoria Nacional com foco nas eleições de 2022. Então, trazer a Ouvidoria Nacional a serviço das eleições, ou seja, receber manifestações, denúncias, ter uma catalogação específica para mulheres na política, ter uma catalogação específica para candidatas negras com recorte não só de gênero, mas de racial e étnico, que são grupos minoritários dentro de uma macropolítica, que a gente precisa ter uma presença do Estado mais nessa defensiva. E aí a gente saber, né, passado isso, como é que a gente recebeu essa legislação nova. Se a gente vai ter muita denúncia, se a gente vai ter muita manifestação, se as pessoas vão denunciar mais. Então, assim, e eu estou muito feliz de poder colaborar com esse projeto nacional, da Ouvidoria Nacional, no sentido de trazer essa perspectiva da mulher na política e saber que a participação da mulher na política é importante para que a gente tenha uma democracia de qualidade, né? De qualidade, e seja efetivamente um direito da sociedade se ver ali representada, porque não é só um direito da mulher, é um direito da sociedade com a população majoritariamente feminina se ver ali representada. Então, assim, tentando resumir, seria isso. Para ouvir a doutora Patrícia Blanco também, doutora, puxando aí para o seu âmbito, o Congresso Nacional, você integra o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. As nossas deputadas, as nossas senadoras, enfim, as nossas parlamentares nas duas casas, são responsáveis por 10% das cadeiras em torno disso. Em que medida essa participação, que poderia ser muito maior, evidente, da mulher no Congresso Nacional, é comprometida por conta da violência política de gênero? Eu acho que ela é muito comprometida pela violência de gênero e principalmente por uma
por um descrédito mesmo do papel da mulher como liderança política. A gente vê, né, e tem acompanhado nos últimos tempos a legislação eleitoral que prevê que existam, né, 30% de candidatas mulheres, essas vagas serem ocupadas por candidatas laranjas, né, que cumprem a cota do partido, mas que acabam não tendo nenhum espaço de fato para serem eleitas, porque elas são segregadas no próprio partido. Como que a gente vê isso acontecer? A verba, né, o fundo partidário não chega, elas não conseguem fazer a campanha da forma como deveria, e isso vai tolhindo o espaço da mulher na política. E tem também um ponto que eu queria trazer aqui, além, né, da violência de gênero no âmbito político, mas no âmbito do jornalismo. Hoje, os principais ataques, ameaças a jornalistas são com foco em jornalistas mulheres. A gente vê uma quantidade enorme, você falou, Mauro, sobre a questão da desinformação ou de fake news. A gente viu acontecer ao longo dos últimos anos um aumento brutal de ataques contra jornalistas mulheres de todas as maneiras. A gente viu o que aconteceu com a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que sofreu uma campanha de assédio moral, né, assim, de ter sido colocada em N situações que foram muito graves. A gente viu acontecer com a Maju Coutinho, e aí também não só a violência de gênero, mas a violência, né, um ataque até racial mesmo, né, a questão da violência de raça. Então, o que a gente vê é que a mulher, ela se coloca na sociedade, ela tem que ser ouvida da mesma forma, de forma igualitária, né? Mas a gente vê que a tendência ainda verificar, tanto no ambiente político como no ambiente jornalístico, algo muito ruim, né? Uma sociedade que ainda se expõe de forma machista e que trata a mulher como sendo um profissional que não tem a mesma qualidade, como se a gente tivesse aqui simplesmente para cumprir cota, né? Esse, para mim, é o que mais me deixa indignada. A gente está aqui para justamente, num ambiente democrático, poder opinar da mesma forma e poder atuar em prol da sociedade. Você fala, doutora Patrícia, e relata, né, a violência política de gênero acontecendo dentro dos próprios partidos, e quando isso acontece dentro dos próprios partidos que são presididos por mulheres, que não são muitos partidos presididos por mulheres, mas a gente sabe que também existe esse risco, isso também deve ou pode ocorrer. Com certeza, e aí a gente vê, né, você tem, por exemplo, eu dou até risada, né, acho uma graça o Partido da Mulher Brasileira, né, ser presidido por um homem. O homem não tem nenhum... O que é esse Partido da Mulher Brasileira, né? Quem é essa mulher brasileira que está sendo representada por esse partido? Então, eu vejo com muito bons olhos essa ideia da gente ter uma participação mais ativa da mulher na política mesmo, porque tem um olhar diferente. Não dá para você tratar de políticas públicas, né, contra o feminicídio ou em favor, né, da melhora do ambiente, por exemplo, no caso da pobreza menstrual, né, a mulher tem muito a contribuir, tem a sua história de vida, em tantos outros casos, né, como a questão de mãe solo. Acho que tem uma participação aí que a mulher precisa ter e só vai trazer benefícios para a sociedade. A gente não vai diminuir nada, a gente vai somar, né? A visão da mulher vai somar no ambiente. Eu vou insistir nesse tema aqui com as vozes femininas aqui da nossa bancada. Promotora Bianca, quem, na sua avaliação, sofre mais essa violência política de gênero? As mulheres progressistas ou as mulheres conservadoras? Mauro, sem dúvida, é uma pergunta difícil. Eu estou pensando para não gerar depois um burburinho. Veja só, a violência política de gênero, todos os lados sofrem, todas elas sofrem. Sendo que existem as mulheres que são mais afinadas com o discurso que predomina, da masculinidade que predomina.
né? Então, tem uma visão mais conservadora. Isso, às vezes, torna elas são mais interessantes para os partidos que mantêm a maioria masculinas e têm intenção estrategicamente de se manter ali. E aí mantém as mulheres, para dizer que não ficaram sem nenhuma, mas elas têm um posicionamento mais alinhado. Então, elas tendem a sofrer menos violência. E se, às vezes, se colocam mais numa situação de até afirmar que não sofre violência. Mas eu não tenho dúvida que todas sofrem violência. O que acontece também é que a violência é muito normalizada e elas são construídas para se sentir representadas por homem, porque as vozes são muito cortadas. Mas, de um aspecto mais prático, as mulheres mais do centro-esquerda têm denunciado mais, pedido proteção. A pauta progressista ela gera mais essa expansão, entendeu? Essa formalização, essa carta aberta, notas de apoio, pedido de ajuda internacional, né? Pedido de segurança institucional, tanto na Câmara como no Senado. Então, elas têm mais elas colocam mais para fora, digamos assim, essa questão da violência. São alvo mais expostos. Se dizem mais vítimas e tem uma pauta realmente progressista, porque a pauta da mulher ela é progressista, né? Em regra, assim, as mulheres não vão parar. Muito embora exista uma tendência, uma linha também conservadora, isso faz parte da pluralidade, faz parte da diversidade, isso tem que existir. A gente não pode exterminar o outro, a gente não pode exterminar uma ideologia, nenhuma linha de pensamento, não existe. A gente precisa conviver e saber que a pauta feminina é uma pauta progressista, porque as mulheres têm se colocado mais assim. Isso não é de um Estado, de uma lei, isso é da própria sociedade que está se movimentando nessa forma, entendeu? Como a questão da pauta trans. Sim. Às vezes você diz, não, porque o Estado autorizou o casamento dos homossexuais, casamento homossexual. Não foi o Estado que autorizou. A sociedade caminhou dessa forma. E as pessoas tinham necessidade de se casar sob a lei civil que está em vigor. Então, não foi uma criação do Estado. A mesma coisa, a pauta feminina, a autonomia da mulher, quando elas assumem a posição de chefia, hoje, principalmente depois da pandemia, 47% das mulheres assumiram a chefia das casas. Então, elas se colocam dessa forma, e dentro dessa forma que elas se colocam socialmente, elas precisam de uma garantia legal, institucional, entendeu? Não depende muito da vontade de um e de outro. A sociedade está progredindo dessa forma. E a pauta é progressiva porque elas estão progredindo. Sim. Doutor Evandro Capano, canais de denúncia de violência política de gênero, quais são os caminhos? Olha, veja, primeiro, se partindo da premissa de que são um grupo vulnerável nesse sentido, né? A própria universidade cria o próprio canal, né? Eu estava escutando as colegas falar e estava lembrando aqui da história do lobby do batom, né? Que era uma situação pejorativa que se colocava para os parlamentares, né? E isso acabou virando, né, uma situação que elas se apropriaram dessa situação pejorativa que os homens impunham a elas e desse limão fizeram uma grande limonada bem doce, né? Isso já lá no Centrão, na nossa Constituição, você vê todo o 226 do Direito de Família veio por parte do trabalho das mulheres parlamentares que denunciam desde então essa violência, né? Me parece que nós temos todos os canais institucionais, Mauro, nas casas legislativas, mas todo o canal institucional que se apropria para Maria da Penha e tudo mais, né? Maria da Penha nós temos uma coisa mais específica, mais verticalizada, né? Mas a violência denunciada pelas parlamentares, tanto nas casas quanto no inquérito policial, a gente pode, né, dirimir essa confusão aí, essa discussão, essa discriminação, que, por óbvio, né, vai contra toda a agenda internacional que o Brasil faz parte, né? Nós aderimos essa agenda progressista que a doutora Bianca dizia aí, né? 12h29, programa Gente que Fala, uma paradinha breve, a gente vai para o intervalo, mensagem do nosso apoiador e na sequência aqui a gente volta com os nossos assuntos de hoje. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado.
Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Programa Gente que Fala de volta pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. 12:30 agora, antes do nosso próximo assunto, mensagem aqui do Governo de São Paulo para você que acompanha essa nossa edição. Olha, minha gente, em 2019, a Sabesp e o governo de São Paulo encararam um desafio que parecia impossível, que era trazer de volta a vida para o Rio Pinheiros. Foram na raiz do problema e ligaram mais de 550 mil imóveis à rede de coleta e tratamento de esgoto. Não é apenas saneamento, é saúde, é vida, essa conquista é de todos nós. Por isso, preserve o que é seu, não jogue lixo nas ruas, a vida está voltando ao Pinheiros e o Pinheiros está voltando à vida. Mensagem da Sabesp, Governo de São Paulo, para você que acompanha aqui esta edição do programa Gente que Fala. Vamos ao nosso próximo assunto. Doutora Patrícia, vamos lá. A liberdade de expressão no Brasil é plena, mas tem limites legais muito claros. Segundo o Instituto Palavra Aberta, ela não pode ser usada como um escudo de proteção para a prática de crimes como intolerância, racismo, ações preconceituosas, discriminação de gênero, injúria, calúnia, difamação ou qualquer outro tipo de crime. O Instituto defende que a liberdade de expressão deve passar necessariamente pela educação midiática e informacional, especialmente diante do avanço de conteúdos desinformativos que circulam ou que circularam e confundem a população. Doutora Patrícia, primeiramente, acho que é essa questão do entendimento, né, do que é a liberdade de expressão, quais são os seus limites. Muita gente acho que não consegue perceber exatamente qual é o conceito, não? Com certeza. O que a gente tem visto nessa escalada, né, de violência que a gente encontra nas redes hoje e até pensando no que a gente vai encontrar daqui para frente em relação à prática da liberdade de expressão e como ela está sendo confundida, né, com o direito de xingamento, o direito, né, um pretenso direito de ameaçar o outro, de achincalhar, de práticas que a gente tem chamado de crimes mesmo. Crimes através da palavra, né, usando a palavra como uma forma de você atacar o outro, seja ele mulher, seja ele alguém de uma raça diferente da minha. O que a gente viu crescer ao longo dos anos foi que, a partir do advento principalmente das redes sociais, essa falta de noção de limite, até onde eu posso ir. Né? E a gente trabalha muito com esse contexto de que, sim, a liberdade de expressão é plena, ela inadmite a censura, ela está garantida na Constituição, de forma clara, direta, objetiva, mas ela, sob esse guarda-chuva da liberdade de expressão, não pode tudo. Quer dizer, a liberdade de expressão não pode ter limites, mas ela tem consequências. Então, de que forma a gente pode trabalhar junto com crianças, com adolescentes, a partir, né, do que já está disposto na Base Nacional Comum Curricular, como dentro das suas diretrizes básicas, que é a empatia, o respeito ao outro, o respeito às diferenças, você saber que na liberdade de expressão existe também a necessidade da escuta, né, que o grande, eu acho que talvez seja o principal atributo da liberdade de expressão, não é só eu poder falar, mas é o outro poder falar coisas nas quais eu não concordo, mas eu respeito as diferenças. Então, a gente tem trabalhado aqui no Palavra Aberta, Mauro, num projeto amplo de educação midiática, que é justamente levar para as escolas, baseado no que está na Base Nacional Comum Curricular, noções para que o aluno se desenvolva uma leitura crítica das informações que ele recebe, independentemente do meio, independentemente da forma como ela chega, tendo uma atitude questionadora em relação a essa informação,
né? O que essa informação quer de mim, qual o propósito, qual é a fonte, né? Por que eu estou recebendo essa informação, mas também partindo por um lado que hoje, que a gente fala muito, que hoje todos nós somos produtores de conteúdo. Ao mesmo tempo que a gente está consumindo aquela informação quase que constantemente, né, via redes sociais, via veículos de comunicação, a gente também está produzindo. Nós passamos a ser produtores de conteúdo na hora que a gente pega um telefone celular e transforma isso numa mídia. A gente publica, a gente posta, a gente compartilha, a gente comenta, a gente está passando para frente conteúdo, a gente está produzindo. E o terceiro eixo da educação midiática, que é, para mim, talvez o eixo principal, é justamente ao saber interpretar corretamente as informações, saber produzir de forma ética, como que eu participo ativamente do ambiente informacional e democrático, exercendo plenamente a minha liberdade de expressão, sem intolerância, sem discurso de ódio e assim por diante. O aprendizado da leitura crítica na escola é o maior de todos os desafios. Tudo que não acontece nas escolas é justamente o ensino da leitura crítica, né? Não se leva o estudante a esse ponto, a este patamar. Exatamente. Hoje, assim, o que a gente viu acontecer foi a educação se afastando, né? A educação, principalmente essa questão da interpretação correta das mensagens de texto, ela se afastando um pouco das necessidades que a gente tem hoje. Por quê? A gente tem uma sociedade totalmente mediada por telas, né? A informação ela chega de uma forma muito mais rápida e a gente não foi preparado para isso. Então, a gente precisa incorporar essa nova competência dentro dos currículos, né? Então, é um objetivo muito importante para que a gente possa avançar daqui para frente em educar a criança para o século XXI. Né? Há uma confusão também, doutora Patrícia, em relação a esse entendimento do que é a liberdade de expressão e os seus limites, quando a gente tem o que permeia também a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de manifestação. Então, se eu penso, eu logo me manifesto. Se eu me manifesto, eu estou me expressando. Enfim, então, se eu pensei, eu posso me manifestar da forma como eu pensei, e aí é que os limites são todos atropelados. Uhum. Tem uma questão, né, que nem tudo que eu penso eu posso falar. Assim, eu acho que tem um ponto que a gente tirou esse filtro. É impressionante como a gente vê hoje, principalmente em redes sociais abertas, como o Twitter, por exemplo, as pessoas como elas xingam, como elas perderam totalmente o filtro e a própria educação. Não estou nem dizendo educação midiática, a gente tem uma questão hoje de falta de civilidade. Né? Então, eu xingar não quer dizer que eu estou dentro desse arcabouço da liberdade de expressão. Eu posso, né, assim, realmente mostrar minha indignação e tal, mas eu tenho maneiras de fazer isso. Colocar os deveres em primeiro plano, né, doutora? Estado democrático de deveres. Exatamente, a gente tem que trazer os dois lados, não adianta, né? Até um pouquinho antes da nossa conversa, que eu estava numa discussão com a minha equipe aqui de comunicação, para a gente discutir justamente o que aconteceu, o exemplo do que aconteceu no futebol em São Paulo, que foi um time pregar uma campanha contra o ódio, né? Porque o ódio de torcidas escalou saiu da ameaça virtual para uma ameaça real. Né? Os jogadores estão sendo ameaçados de morte, assim, de forma evidente, clara, e aí esse mesmo time que prega uma campanha contra o ódio acaba exercitando a prática do discurso de ódio. Quer dizer, então a gente perdeu realmente essa questão da civilidade e queria muito ouvir aqui os meus colegas para ver o que eles pensam em relação a isso, porque, como eu disse, eu não sou advogada, mas eu fico aqui sempre nessa ânsia de defender o direito da liberdade, mas também mostrar que a gente precisa pensar nas consequências de uma liberdade total, né, usando uma frase que eu gostei muito, dos extremistas da liberdade de expressão. Né? Eu vou abrir aqui um assunto do doutor Capano em seguida aqui, mas a gente vai pulverizar, eu sei que você quer ouvir os colegas a respeito desse tema, vamos pulverizar
porque o tempo está passando e a gente precisa cumprir essas outras pautas na sequência aqui também. Olha, doutor Capano, o Brasil sempre adotou o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Essa situação sofreu um discreto rompimento com a Constituição de 88, quando começaram a surgir os acordos, evitando que os processos se alongassem e fossem contornados sem um resultado eficiente. No entanto, o acordo na esfera criminal provoca discussões de ordem ética, filosófica, religiosa e política. Para muitos, ele ofende a concepção de justiça, já que abandona a busca da verdade, optando por encontrar uma solução, mesmo que não seja a ideal. Afinal, doutor Capano, este acordo no processo criminal é um avanço ou um retrocesso? E vamos pulverizar um pouquinho o tema anterior da Patrícia, bem brevemente, para a gente avançar nos outros temas. Perfeitamente, deixa eu só aproveitar essa pulverização da doutora Patrícia. Você vê, eu estou com um acordo com ela, até porque o Código Penal, Patrícia, ele é muito claro, eu digo isso para os meus alunos, né? Você não pode falar o que você quiser sob pena de você cometer um crime, 1, de injúria, 2, de difamação e 3, de calúnia, né? E tem uma coisa interessante, que é a situação do uso do que nós chamamos de exceção da verdade, né? Então, você vê, se você utilizar a própria leitura do Código Penal, que está desde 40, diz, olha, se você falar, né, a sua opinião, dizendo assim, eu acho a doutora Patrícia Blanco chata, né? Eu estou te injuriando. Óbvio, pode ser que não, você fala, bom, quem é você para dar essa opinião? Mas se você me dá, eu dou essa opinião e você se ofende na sua honra interna, né, na sua honra subjetiva, eu não posso dizer, não, eu vou provar que ela é chata, eu vou catar o doutor Marco Antônio, vou catar o Mauro, e nós vamos provar que você é chata. Não, você não vai fazer, você não pode fazer exceção da verdade. Portanto, se você não pode fazer exceção da verdade, é que você não pode falar, e você vai ser condenado. Difamação na mesma linha, né? Difamação, você não pode ofender a honra objetiva das pessoas com as suas opiniões, a não ser numa única exceção, se for funcionário público no exercício de suas funções. O Código Penal é bem claro. Caso contrário, eu falo assim, então a doutora Bianca, promotora de justiça, né? Se eu falar assim, a doutora promotora de justiça, ela começa a fazer aquilo, viu, Mauro? A doutora Bianca é uma pessoa que não é muito confiável, viu? Olha, Marco, a doutora Bianca é uma pessoa que faz tal coisa. E eu tenho prova disso. Mas se não for no exercício da função dela, eu não posso exercer essa função da verdade. Ou seja, você tem sua opinião, guarda para você, sob pena de condenação criminal. Você não pode exercer a exceção da verdade nesse sentido. De maneira que vem em encontro, né? A própria legislação penal desde 40 vem em encontro ao que você estava explicando para a gente. Né? Já me alonguei muito, Mauro, desculpa, né? Mas excelente aula sobre injúria, difamação e calúnia. Excelente aula, né? Não pode exercer a exceção da verdade, então se não pode exercer a exceção da verdade, não pode falar, no final, né? Mas eu tenho tido muita preocupação também, Mauro, com esse acordo de não persecução penal. Óbvio, né? Que o acordo, num primeiro momento, é uma boa situação, é sim uma boa situação, porque você desafoga o judiciário, você já faz, né, a aplicação de uma pena imediata ali, que eu particularmente acho que não é uma pena, né, uma medida de segurança, porque você não tem a formação da culpa, né, da pessoa, tanto que ela não perde primariedade, mas você já resolve essa lide penal ali, já no nascedouro, já resolve e deixa o Estado, né, o Poder Judiciário, para conversar ou para trabalhar com outras grandes situações. Então, num primeiro momento, a filosofia do acordo penal, Mauro, é boa. O problema é como nós estamos implementando no Brasil, né? O professor Cláudio Lembo dizia uma coisa, foi nosso governador, né, reitor da Universidade de Mackenzie, ele dizia uma coisa interessante, ele falava, o problema do professor doutor no Brasil é que a gente pede para ele saber falar pelo menos 2 línguas, e aí ele começa a pesquisar fora. E aí o cara traz os institutos, mas ele traz meio capenga, né? Ele traz meio, né, traz metade, traz a coisa que não pelo inteiro. Então, por exemplo, você vê, hoje, na legislação penal brasileira, nós passamos dessa obrigatoriedade da ação penal para o que nós chamamos hoje em dia de direito negocial. Nós estamos negociando tudo em direito penal, Mauro. E estamos negociando tudo em direito penal no seguinte sentido. Você vê, antes de 95, era tudo praticamente tudo não negociável, né? Em 95, nós tínhamos assim, todos os crimes cuja pena máxima fosse de 2 anos, que é o crime de menor potencial ofensivo, nós começamos a fazer a tal da cesta básica. Tá bom, é um crime de menor potencial ofensivo, tal, mas que, bem ou mal, isso é o menor potencial ofensivo, mas já é crime, né? Mas tudo bem, vamos resolver isso rapidamente. E o crime cuja pena, né, seria a mínima de 1 ano.
Isso também, então, está aí, por exemplo, furto, estelionato, que já não é tão pequeno, né? Esse crime não é de menor potencial ofensivo, mas a gente conseguia fazer acordo. Agora, tem a doutora Bianca, promotora de justiça, que não me deixa mentir, doutor Marco Antônio, né, o nosso colega lá na Ordem dos Advogados do Brasil, todo crime cuja pena mínima seja de 4 anos, Paulo, 4 anos, mínimo, está dando acordo na persecução penal, desde que não seja com violência. Ou seja, dentro disso está todo o processo, todas as corrupções, todos os crimes contra a administração pública, né? E aí eu fico pensando, você vê, já que trouxeram essa situação, já vou terminar meu raciocínio, trouxeram, esse é o plea bargain do direito norte-americano, né? Do direito inglês, que a pessoa pode logo se considerar culpada, paga ali uma pena e vai embora. Só que isso funciona para o misdemeanor lá fora, para o crime de menor potencial, porque para os felonies, para os crimes grandes, eles não aplicam isso. E quando aplicam, colocam uma multa absurda de alta, né? Coloca uma multa, né, realmente que vai coibir. Aqui nós estamos fazendo um acordo de não persecução que está envolvendo, por exemplo, pedofilia, está envolvendo corrupção, está envolvendo crimes que geram em organização criminosa, e a praxe disso está sendo feito assim: 4 salários mínimos e 6 meses de prestação de serviço à comunidade, 2 meses de prestação de serviço à comunidade, R$1.000, né? Então, coisas de alto potencial ofensivo que nós estamos resolvendo isso de maneira no tapa, né? Então, tem preocupação. O acordo, sim. Claro, evidentemente, depende do processo, depende da ação, depende do crime cometido. Mas hoje tudo, né? Só não cabe para homicídio, estupro, extorsão mediante sequestro, crimes com violência, né? E mais um outro. O resto nós estamos negociando tudo, só que estamos negociando pequeno, Mauro, né? Então, o ordenamento brasileiro precisa repensar isso. Tudo bem que nós somos também um país que, né, também você não pode botar muita... Ninguém tem muita capacidade econômica no Brasil, somos um país pobre, né? O acordo, ele diminui, digamos assim, aquilo que é inerente do direito, que é a litigância. Não, acho que diminui aquela força que o direito penal tem. Você fala, olha, cara, isso é crime, hein? Você vai ser preso, cara. Não faça aqui, né? Eu tenho escutado da comunidade coisa assim, né? Não, tudo bem, a gente paga uma cesta básica e vai embora. Né? A gente paga uma cesta aí, tudo bem. Por incrível que pareça, Mauro, para eu terminar meu raciocínio, tem saído uma situação interessante. Isso, pelo menos, está acabando com um pouco de corrupção em delegacia de polícia, quando existe, né? Porque eu tenho visto de colegas meus, não sei se o doutor Marco Antônio está ouvindo, já viu isso, que ele fala assim, para que eu vou pagar 5, 10, 15 mil reais em delegacia de polícia se eu posso fazer um acordo com o promotor de justiça de R$1.000? Olha o que está acontecendo. Para que eu vou pagar pau na delegacia? Eu faço acordo de R$1.000 com o promotor. Então, a gente tem que repensar, né? Deixo aí a primeira, sei que é uma discussão que dá 2, 3, 5 horas de discussão. Mas está acontecendo, sim. Mauro. Né? Olha, gente, é a minha fala. 13 minutos para 1 da tarde, eu vou para o assunto aqui do Dr. Kojorowski, e aí, na sequência, as perguntas da nossa audiência. O Código de Defesa do Consumidor é o maior aliado na proteção das relações de consumo, mas é pouco utilizado pelos passageiros de transportes aéreos e marítimos. Para especialistas, o grande crescimento do setor, após a melhora da pandemia, tem feito com que muitas empresas deixem de lado direitos simples, como os cuidados com as bagagens, o respeito aos itinerários pré-definidos, ou a inclusão de cláusulas abusivas nos contratos. E para eles, porém, o consumidor precisa fazer a sua parte e reclamar os seus direitos. Muito bem, doutor Marco Kojorowski, o que dizer, então, a respeito da defesa do passageiro no transporte aéreo, no transporte marítimo, essa defesa aí que está se perdendo, que eu acabei de relatar? Então, Mauro, ainda bem que nós temos o Código do Consumidor, que já completou 30 anos, mas, na verdade, a gente acaba não se utilizando do Código do Consumidor. A gente não se utiliza, na verdade, dos nossos direitos para com as companhias aéreas, para as companhias marítimas, e elas, agora, com o avançar aí, com o término do Covid, elas estão tendo excessivamente trabalho. A gente percebe que eles não estão atendendo os passageiros com o respeito que se deve, né? O brasileiro, principalmente, independentemente do americano ou do europeu, o brasileiro também paga pela sua passagem, paga em dólar, em outra moeda. Então, tem que ser valorizado, sim. Que o PROCON pode ser o grande instrumento fiscalizador, agora, neste momento, até para que essas companhias elas comecem a alinhar. Por exemplo, o exemplo que você acabou de dar. Se eu estou na Europa, eu estou nos Estados Unidos, e eles prejudicaram minha mala, e eu vou lá fazer uma reclamação, e eles falam que vão repor a mala em 48 horas, eu tenho
eu aguardo a boa-fé de repor essa mala, porque senão eu vou viajar com a mala quebrada ou eu vou ter que comprar uma outra mala. Então, acho que está no momento, esse momento de expansão agressiva do turismo, ter o controle, além de nós estarmos com o Código de Defesa do Consumidor abaixo do braço e estar utilizando nosso direito, também os órgãos de fiscalização, né? Esse é o meu pensamento e eu quero aí compartilhar com nossos amigos aí, os professores. Doutor Marco, a gente viu no começo do ano diversos casos de navios, de cruzeiros, né, que foram interrompidos por conta da presença de passageiros apresentando a Covid-19. Tem uma pergunta aqui da audiência que vai nesse sentido. Rodrigo Monteiro está no Instagram. Ele quer saber quais são os direitos desses passageiros de cruzeiros marítimos que foram paralisados justamente em razão de pessoas doentes, né, com Covid-19 a bordo. Excelente pergunta. Pelo lado da companhia, ela pode dar a opção de devolver o pacote em uma outra determinada data ou devolver em dinheiro. Agora, faculta ao consumidor, ao passageiro, se ele quer que devolva em dinheiro ou se ele quer optar por uma nova viagem. Mas tem direito, sim, assegurado, está tanto no Código de Defesa do Consumidor como no Código Civil. Parabéns aí pela pergunta. Mauro, Promotora deixa Bianca. eu aproveitar, eu sei que está apertado, mas e gente que tinha passagem para a Rússia? Me parece que tem essa discussão agora, né, Marco? Que agora na pandemia tem guerra. E diz que as companhias não estão pagando. Como é que está isso? Desculpa interromper. Né? Vamos para o especialista. Sim. Professor Capano, vindo do professor é uma aula, só a pergunta. Mas é exatamente isso. As companhias não estão respeitando os passageiros. Porque eu, passageiro, quero ir para a Rússia, está em guerra, não quero mais. Eu tenho que ter devolvido os valores que eu paguei do pacote. E se, através de um e-mail, não resolver, tem que entrar na justiça, pequenas causas, até 40 salários mínimos, enfim. Mas tem que ser pleiteado ou extrajudicialmente ou judicialmente. Tem amparo legal, sim, professor. Muito bom, ótimo esclarecimento. Pergunta aqui agora para a promotora Bianca. A Adriana Oliveira está no Facebook, promotora. Ela quer saber qual é a mensagem passada pelo Congresso Nacional após todos os partidos que descumpriram as regras de inclusão das mulheres na política perdoarem a si próprios e não receberem nenhuma punição por isso. Olha só tem uma palavra que é retrocesso. A gente vem numa construção de políticas afirmativas pequenas que ainda são muito simbólicas para chegar nesse ponto. A anistia traz esse retorno, né? Foi uma emenda que contrariou muito, foi uma autorização, uma legitimação para o que foi feito, né? E ainda não tem à frente, assim, nem foi usado com essa finalidade, né, ao investimento público, e também não foi direcionado, dizer assim, não usou, mas esse valor pode ser usado na frente. Não usou, não se usa mais e vai ficar por isso mesmo. Então, eu acho que foi... Mas dentro dessa mesma emenda, tiveram a consolidação de alguns posicionamentos jurisprudenciais de regra de financiamento de campanha, de financiamento a programas e campanhas e produtos para as mulheres, para as candidaturas femininas. Então, assim, foi a emenda constitucional número 117, que alterou a Constituição e trouxe essa pérola da anistia, mas nos outros, na parte superior, traz essa regra para a Constituição, que é de fixar os 5% do fundo partidário para campanhas e programas e os 30% do fundo para financiamento das campanhas proporcionais às candidaturas femininas. Eu acho que, na verdade, eles fizeram uma composição, um acordo com a bancada feminina, dizendo nós vamos dar isso aqui e vamos tirar isso aqui. A minha leitura é essa, mas eu acho que a Patrícia está lá dentro, pode falar melhor do que eu. A doutora Patrícia pode falar um pouco a respeito e ela vai falar também a respeito aqui da pergunta do Lucas Pedroso no Facebook. Ele quer saber, do ponto de vista mundial, a liberdade de expressão está mais ameaçada hoje do que nas últimas décadas? As duas questões, então, doutora. Vou começar com a do ouvinte, que é super pertinente. Sim, tá. A gente tem visto os índices internacionais de liberdade de expressão piorarem nos últimos anos, né?
principalmente por conta dessas questões do ambiente digital e do não entendimento do papel do jornalismo, né, do papel da imprensa. Então, a imprensa mundial está sendo mais afetada, sim. A gente tem visto mais descrédito até do papel do jornalismo profissional por conta de campanhas contra a própria imprensa, né, de pessoas que questionam o papel do jornalista, que questionam o papel da imprensa e acabam atacando da mesma forma, né, que a desinformação, as fake news afetam o papel das instituições, afeta também a credibilidade dos veículos de comunicação. Eu sempre falo, Mauro, que a gente nunca viveu num ambiente de tanta liberdade e, ao mesmo tempo, num ambiente onde a liberdade precisa ser defendida, principalmente a liberdade de expressão, precisa ser defendida cotidianamente. Então, é um porque paradoxo. muita gente não sabendo usar essa tal da liberdade, né? Sabendo usar não vai faltar, como se diz, né? Exatamente. E a gente não pode também acreditar que, em nome, né, de determinados pontos de vista, a gente pode praticar a censura do bem. Né? Então eu não gosto daquilo que determinada pessoa fala, então eu vou censurá-la, né? Eu vou calá-la, eu vou cancelá-la, como é a frase do momento, porque não existe censura do bem. Censura é a inibição do debate, é o término da conversa, é você não poder chegar num diálogo de consenso em algo que enquanto sociedade, pode evoluir. Né? E aí eu entro na questão da doutora Bianca, que é justamente a questão da participação da mulher, né, de novo, na política. A gente tem que ser tratada de forma igual, independentemente de qualquer coisa. E o igual pressupõe respeito. Né? Então, eu vejo também com preocupação questões relativas à falta de participação ou até a inibição dessa participação. Okay. Doutor Evandro Capano, a Renata Carrara, no nosso canal no YouTube, pergunta qual é o limite para um acordo numa ação criminal. Por exemplo, um assassino pode evitar a prisão através de um acordo financeiro com a família da vítima? Pergunta da Renata Carrara. O homicídio não é possível, porque o homicídio tem pena mínima de 6 anos e tem violência. Então, esse está excluído, esse não tem acordo. Esse ação aí penal é ação penal pública incondicionada e indisponível. Esse não tem acordo. Sim. Olha, doutora Bianca, tem uma pergunta aqui ainda da Luciana Neves. A sua opinião sobre o caso Daniel Silveira. Ela, claro, está falando do indulto, da concessão da graça para o deputado Daniel Silveira pelo presidente Bolsonaro. Aí vai a questão da utilização do instituto, né? Quando a gente tem a formação jurídica e quando a gente tem uma função que trabalha eminentemente no judiciário e quando a gente, fora, assim, eu já fui advogada também, quando a gente estuda direito e defende direito, quando a gente entra numa instituição como a gente entra no Ministério Público, a gente entra muito condicionado e preso à questão da utilização dos institutos e da juridicidade de cada um, tentando aplicar, porque a finalidade da lei ela é pública sempre, está voltada para o interesse público. Então, o que causa perplexidade nessa questão, e aí eu não tenho a legitimidade para tratar da interpretação sobre o ato praticado pelo presidente, claro que não tenho, mas por uma visão superficial, parece que tem que se perquerir a finalidade do instituto, né? O para quê, o interesse coletivo que existe ali e se justifica, porque até um mero ato administrativo pequeno, e principalmente o ato de um presidente, ele tem uma envergadura muito maior, muito mais importante, muito mais relevante e muito mais representativo do que um ato administrativo. E assim, desde um ato administrativo que a gente pratica, a gente questiona a motivação, a gente fala até da teoria dos motivos determinantes. Aquele motivo tem que ser determinante para justificar o ato. Quando um ato é discricionário, ele pode ter oportunidade, né, a oportunidade e o momento do executor, mas mesmo dentro desse critério, que a gente chama não arbitrário, mas discricionário, a oportunidade de conveniência, a gente tem aí o motivo determinante. Qual o motivo que foi determinante que fundamentou esse ato para que ele tenha validade? Então, trazendo essa teoria dos motivos determinantes para um ato desse, obviamente, de um maior, a gente tem que perquirir a finalidade, o conteúdo
do ato praticado. Mas eu gostaria de ouvir os colegas também sobre isso. Não dá mais tempo, infelizmente. Doutora Bianca, olha, faltando 1 minuto para 1, eu ia até pedir as despedidas de cada um, mas nem para as despedidas, só se for 5 segundos cada um. Você começa, Bianca. 5 segundos. 5 segundos. Muito obrigado, Mauro. Obrigado aos ouvintes pela participação. E eu agradeço o espaço aí de dizer que a novidade, que a Ouvidoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça vai estar conectado com as eleições de 2022. Muito bem. Patrícia Blanco, 5 segundos. Obrigada, um abraço a todos, obrigada aos ouvintes pelas perguntas e contem comigo. Obrigada pela oportunidade, Mauro. Professor Evandro Capano, 5 segundos. Mauro, Zenilda, meus colegas de bancada e todo mundo que está nos ouvindo, beijo no coração. Doutor Marco Kojorowski, fecha. Obrigado e um lindo dia para todos nós. Ponto final, minha gente, nessa edição do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente hoje doutor Evandro Capano, advogado, professor, também a Patrícia Blanco, presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, a promotora de justiça no Recife, Bianca Estela Azevedo Barroso, e o Marco Kojorowski, doutor Marco Kojorowski, do Conselho Superior de Direito da FEComércio, aqui de São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som com a gente hoje, o Sérgio Souza, que também é um gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência musical Trianon, às 6 da tarde, tem o Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque. Agora, a repórter Luana Coutinho com as informações do trânsito aqui na capital paulista. Obrigado, minha gente. 1 e 1. Tchau, até amanhã.